Boa noite, testando, testando. Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Pensa os mais velhos, pedindo licença para mim poder entrar aqui. Eu sou a Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Umbanda, Luz, Paz e Amor, de Ogum Rompimato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. E falando de Ogum, Pai Ogum Rompimato, esse grande pai, né, o chefe dessa casa, nosso chefe aqui da direita, né, que vem, né, sobre seu antecessor, seu sucessor, né, seu Ogum Sete Espada. Gente, eu sou filha de Ogum, sou filha de Ogum Avagã, Orixá Ogum, e eu vou começar, gente, hoje, 5 dias aqui no canal falando desse grande pai, desse grande guerreiro, Axé, desse grande pai, desse grande general, né, da nossa Umbanda, desse grande orixá Ogum, né, secretizado como São Jorge. E, gente, hoje eu vou falar sobre algumas características do Pai Ogum. E são 5 dias que eu vou fazer uma coletânea aqui, que, gente, daqui a pouco, né, esse grande pai, né, está, né, sendo homenageado, né, dia 23 de abril. Então, assim, gente, eu passei aqui e comecei hoje, né, esse novo episódio aqui no YouTube, que a semana toda eu vou falar um pouquinho sobre o Pai Ogum, né? Cada dia eu vou trazer para vocês, né, algum detalhe, alguma característica, pontos cantados, firmezas do Pai Ogum, histórias. E hoje eu vou falar sobre algumas características desse grande pai. Ogunhê, meu pai. Gente, os filhos de Ogum, a maioria são trabalhadores. É gente que trabalha. É gente que, se tiver que trabalhar sábado, domingo, tiver que fazer hora extra, tiver que virar trabalhando quando tem um objetivo, um foco. Os filhos de Ogum, né, na maioria das vezes, são muito trabalhadores. E Pai Ogum, ele nos dá as ferramentas pra gente trabalhar, gente. Ele nos dá o caminho, nos dá a proteção, nos dá as armas de trabalho, Patacuri, Pai Ogum. Assim, gente, algumas características do Pai Ogum é que o Pai Ogum, ele é um soldado, como vocês sabem, né? Pai Ogum é de lei, né, gente? Pai Ogum, ele traz muito a disciplina, a lei, né? Ele sendo um soldado, um general, ele comanda, né, seu exército, né? Ele mantém, né, a ordem,
né? O caminho. Como todos os orixás, né, trazem suas características, como o Pai Xangô, que é da justiça, mas eu sempre falo, gente, a gente sempre pede misericórdia a Pai Xangô, porque Pai Xangô, a justiça, ela é vista dos dois lados. Ela nunca é vista de uma forma só. Como Mãe Oiá, né? Mãe Oiá, ela vai ali e ela te dá, né, aquele empurrãozinho ali, ela te mostra ali que tu tem que caminhar, né? E ela te dá aquele empurrão, aquela força ali para te caminhar, mas quando ela vê que o filho não quer, que o filho se entrega, ela sai dali e ela fica só te olhando, né? Só te observando. Então tu quer ficar parado aí, então tu vai ficar. É porque ainda não foi o suficiente para te aprender. Assim é a Mãe Oiá, minha mãe, né? Então, gente, Pai Ogum, ele é aquele orixá que ele quer que a gente se dê, né? Não basta tu chegar aqui e pedir para fazer um trabalho para ele. Não basta tu fazer uma misericórdia, não basta tu vir aqui e fazer um trabalho, uma oferenda, eu quero um emprego. Aí tu faz uma oferenda para o Pai Ogum, né? E tu pede para ele aquele emprego. Não adianta só tu fazer o trabalho, trazer as coisas para o trabalho e fazer os pedidos. Pai Ogum quer que tu levante, que tu caminhe, que tu faça a tua parte, que tu busque, que tu procure o emprego, que tu caminhe, que tu vá até ele. Ele não vai vir na tua porta e botar a tua sorte ali, aquela pessoa no teu caminho, se tu ficar sentado, esperando. Ele quer que tu te movimente, que tu te levante, que tu tenha o foco, que tu tenha o teu compromisso em buscar, né, a tua atitude, né? Então, nós vamos alcançar a partir do momento que a gente corra atrás. Porque não basta tu só ir ali fazer o trabalho, né? Tu tem que correr atrás dos teus objetivos. E uma das situações que até coloco aqui do Pai Ogum é a questão assim que muitas vezes tu trabalha numa área, por exemplo, eu trabalho em determinada área. De repente, naquela área ali, né, que tu trabalha, não tem o teu ofício ali disponível, mas tem um outro serviço ali, tu tá desempregado, né, não vais receber, né, aquilo que tu recebia, né, no teu ofício, porém é aquele trabalho que tem ali, né, então ele põe no teu caminho aquela porta ali e tu tá precisando, tu tá desempregado, não se tem aquilo ainda que tu espera, mas se tem aquela porta ali que vai te servir, que vai te ajudar, que vai, né, te manter. Então, muita gente, eu não vou pegar porque eu vou ganhar menos, não é minha profissão, eu não vou fazer, né? Não é digno do que eu aprendi, do que eu estudei, do que eu faço. Pai Ogum, ele não pensa assim, né? Ele pensa que a gente tem que, dependendo da nossa necessidade, do nosso momento que a gente está vivendo, se é aquela opção que está ali, a gente passar por aquela porta ali que naquele momento vai nos servir, vai ser de serventia, vai ser de valia, vai ser importante naquele momento que a gente não tem, né, aquilo ainda que a gente quer, mas a gente tem aquela oportunidade ali da gente se manter. Então, ele quer que tu passe por ali, né, porque ele né, na percepção dele, a gente pode não ter o tudo, mas a gente tem uma opção, né? E tu não vai ser menos digno de ganhar menos naquele momento, receber menos, porque não é para te ficar o resto da vida
ali naquela porta ali que não foi aquilo que tu buscou, não foi aquilo que tu estudou, não é aquilo que tu gosta, mas é aquilo que tu tem naquele momento. Então, vai ser através da tua determinação, né, de tu colocar na tua frente aquilo que é necessário naquele momento para te resolver a tua situação. E quando tu faz isso, né, que tu tá sem nada e aparece ali um servicinho, mesmo que não seja aquele que tu gostaria ou que tu tá acostumado a trabalhar, mas é aquele que tem, mesmo assim tu vai, tu te esforça, porque naquele momento é necessário. É o teu merecimento que vai fazer tu crescer, né? Tu vai muitas vezes ganhar um pouco menos, muitas vezes tu não vai estar naquele emprego que tu sonha, mas é aquilo que tu tem naquele momento. Então tu vai trabalhar ali, tu vai te manter e com certeza, né, as portas vão se abrir, a tua oportunidade vai vir. Não quer dizer porque tu trabalhou num serviço que tu vai ganhar um pouco menos nesse momento, que tu não vai melhorar de vida, que tu não vai mudar, que tu não vai ter uma outra oportunidade. Mas tudo é importante na vida da gente, né? E o Pai Ogum, ele vê dessa forma, né? Que a gente, quando a gente quer mesmo, que a gente tem força de vontade, que a gente precisa resolver algo, não independente que não seja aquela situação ainda esperada, mas se aquilo é o que tem e a gente não tem, a gente tem que passar por ali. Que tudo é um aprendizado, tudo é uma experiência, né? E muitas vezes, através daquela porta ali, tu vai ter outras experiências, vão se abrir outras oportunidades, né? E muitas vezes é só aquele momento que tu tem que passar por ali, para logo, logo aquela porta maior se abrir e tu passar por ela. Então, o Pai Ogum, essa é uma das características dele, né? Que ele vai te dar aquela ajuda desde o momento que tu te ajude, né? Não basta tu pedir para ele, não basta tu querer, né? Tu tem que fazer a tua parte, né? O Pai Ogum, ele nos protege, ele nos dá caminho, ele é o Senhor dos caminhos também. E ele é o Senhor que nos ensina, né? Ele nos dá as ferramentas, né, pra gente levantar. Mas a gente tem que ter coerência, né, gente? Coerência é isso, né? Não basta tu ir ali e pagar um trabalho, né? Ah, eu quero resolver o meu relacionamento, eu quero que meu relacionamento mude, que meu relacionamento se transforme em algo melhor. Não basta tu ir ali comprar aqueles elementos ali e preparar aquela oferenda ali, porque se tu não mudar, se tu não buscar mudança, se tu só querer que a mudança venha, que as coisas aconteçam ali, e tu não fizer a tua parte, tu não vê, né, o enxutar mais, tu não procurar, assim, ter um entendimento, a maturidade, se tu não ceder muitas vezes, se tu não tentar ter essa compreensão, se tu não lutar, também fazer algo diferente para melhorar, não basta fazer aquele trabalho ali, gente, para que as coisas mudem e melhorem. Então, o Pai Ogum, ele traz essas características com ele, né? Ele nos traz, sim, nos põe, né, as pessoas certas no nosso caminho, né? Desde que a gente caminhe pelo certo, né, gente? Desde que a gente seja correto, que a gente seja honesto, né? Que a gente busque, né, o nosso merecimento, mas a gente também tem que trabalhar por ele. Ele não traz tudo na tua mão, né? Ele vai te dar a direção, ele vai te dar aquela condição, e vai depender muito de como tu vai, né, te colocar, de como tu vai desenvolver diante daquela situação, né? Pai Ogum, ele é determinação, ele é força, né? Ele é coragem, né? Ele é um orixá destemido, ele é um orixá de guerra, né? Um orixá de força, é um orixá que vem de frente, né? Pai Ogum, ele muitas vezes foi muito impulsivo, né? Então, ele traz nessa característica, né, de força, né,
de percepção, né, de estratégia, né, tu ter, né, ter essa situação assim de tu ser estrategista, né, de tu saber lidar, né, com aquela situação, de tu não ir só naquele impulso, né, naquela emoção, mas sim tu ter aquele jogo de cintura, tu ter aquele balanço, tu saber, né, trabalhar diante de qualquer situação, né, tu transformar, né, o pequeno no grande, e é assim que a gente vai chegar, né, aonde tem que chegar. Então viva esse grande orixá, esse grande pai, Ogunhê, meu pai. Que esse pai possa sempre nos defender com a sua espada, nos cobrir com a sua capa, né? Nos dando sempre a direção, nos protegendo sempre os nossos caminhos. Ogunhê, meu pai. Salve, pai Ogum Rompe-Mato. Ok, caboclo. Salve, pai Ogum. Ogunhê, meu pai. Axé. Até a próxima.